Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o irmão Alci Barbosa e esse é o nosso canal Mergulho nas Escrituras. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico e relevante, principalmente para o povo evangélico, que está sendo muito discutido aí nos dias atuais. Eu sei que alguns pastores já gravaram vídeos falando sobre o assunto, muitas pessoas, influenciadores, também falaram sobre o assunto, muitas pessoas do meio evangélico e também quem não é do meio evangélico. E esse assunto tem ganhado muita relevância nos dias de hoje e nós precisamos estar atentos sobre essa estratégia. O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a necessidade de que a Bíblia seja reescrita. O que está por trás de tudo isso? Quem teria autoridade para reescrever a Bíblia? Quem teria conhecimento suficiente para reescrever a Bíblia? Quem teria interesse em uma reescritura da Bíblia Sagrada? Quais seriam os prejuízos que traria para o meio evangélico a reescritura da Bíblia Sagrada? No vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. O Papa Francisco, ele foi um dos pioneiros sobre esse assunto em dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. Segundo o Papa Francisco, a Bíblia precisa ser reescrita porque ela já está obsoleta, precisa de uma nova versão, de um novo documento que seja mais atual aos dias de hoje, que atenda mais amplamente a necessidade da população. O Papa Francisco, como nós já sabemos, ele é um falastrão, fala besteira de toda sorte de assuntos que você possa imaginar. Ele já disse que Deus não existe, já falou que Deus é comunista, que ele também é comunista, e agora ele vem com essa de que a Bíblia precisa ser reescrita. Eu já falei em outros vídeos, e torno a repetir aqui, existem movimentos coordenados, pessoas mal intencionadas que têm interesse em que a Bíblia seja reescrita, não só para que a Bíblia seja reescrita, mas uma reescritura da Bíblia traria também um novo modelo de comportamento do povo evangélico. Uma reescritura da Bíblia amputaria a Bíblia em textos que não é viável para essas pessoas que sejam pregados. Alguns textos da Bíblia não viria nessa nova reescritura. Nós já estamos vendo aí um projeto de lei que tem a intenção de proibir que alguns textos da Bíblia sejam pregados. Então, uma reescritura da Bíblia, possivelmente esses textos não seriam abordados nessa reescritura. E eles estão usando pessoas influentes, pessoas que saíram do meio evangélico para tentar convencer, para tentar influenciar o povo evangélico a aceitar essa reescritura da Bíblia, com a intenção de uma mudança de comportamento. Recentemente nós vimos aí, né, e eu vou citar nomes aqui, que é para as pessoas poderem analisar se realmente o que eu falo faz algum sentido ou não. Nós estamos vendo pessoas que são do meio evangélicos, que tem um grande número de seguidores evangélicos que por décadas influenciaram o nosso povo e que agora, sem mais nem menos, sem nenhuma justificativa plausível, mudaram seu comportamento e estão querendo mudar o comportamento do povo evangélico. Recentemente, nós vimos aí o pastor Kleber Lucas gerando uma grande polêmica, indo até um terreiro de macumba, levando os instrumentos que com certeza ele utiliza para realizar os seus shows evangélicos, para tocar num terreiro de macumba. Qual é o problema dele ir tocar num terreiro de macumba? Não existe problema de ordem social. Nós, evangélicos, nós não somos contra, não somos inimigos das pessoas que fazem parte de uma religião diferente da nossa. Porém, a própria Bíblia diz que as coisas não devem se misturar. Nós não devemos sequer usar os instrumentos
de culto para realizar festa de aniversário de membros da igreja, muito menos ir tocar num terreiro de macumba. Mas quando o pastor Kleber Lucas ele toma essa atitude é uma atitude coordenada para justamente chocar o povo evangélico. E aí ele recebeu muitas críticas, como todos sabem, né? Aí ele vem se justificar, dizer que o povo evangélico não entendeu a Bíblia, não entendeu a mensagem de Jesus, e coisas desse tipo aí. Mas qual é a jogada que está por detrás disso? A jogada é essa: chocar o povo evangélico, entristecer o povo evangélico que por muito tempo cantaram as músicas dele, e é claro que essa atitude vai ter uma reação. Ele sabia disso quando ele gravou essa atitude, ele sabia que haveria críticas, que haveria uma reação do povo evangélico. E aí, quando essa reação vem, ele vem à mídia, né, se fazendo de coitado, se fazendo de vítima, dizendo que o povo evangélico prega ódio, que o povo evangélico não ama como Jesus Cristo ensinou, que o povo evangélico é intolerante, que o povo evangélico não está nem aí para as outras pessoas. Mas, na verdade, o que é isso? Isso é um movimento para poder justificar, entendeu? Para justificar que a Bíblia precisa ser reescrita e que alguns textos da Bíblia precisam ser impedidos de ser pregados porque esses textos embasam discursos de ódio. Ele choca o povo. Vocês têm visto aí ele gravando vídeos ridicularizando o povo evangélico, afrontando o povo evangélico, e depois ele vem à mídia como vítima de perseguição do povo evangélico, para jogar em nós, evangélicos, a pecha de pessoas que não entenderam a Bíblia. Ou seja, a Bíblia precisa ser reescrita porque o povo evangélico entendeu errado. Recentemente também, vocês devem ter visto aí o cantor Leonardo Gonçalves, gravou um vídeo dizendo que desperdiçou 20 anos da vida dele cantando para o povo evangélico. E ele disse que as pautas dele sempre foram de esquerda, o pensamento dele sempre foi de esquerda, e ele disse que não sabe em que momento ele deixou transparecer para o povo evangélico que é uma outra coisa diferente. Ou seja, ele está misturando política com religião, trazendo a política para dentro da religião, mas eles não aceitam críticas. Então a palavra dele desperdiçou 20 anos da vida dele cantando música evangélica. E aí na entrevista dele com o pastor Caio Fábio, ele disse o seguinte: eu já estou procurando outra coisa para fazer, porque eu não quero mais cantar para esse povo evangélico. Fica aí uma dica para os pastores, para os líderes de jovens, líderes de igreja, né, que ainda tem intenção de convidar o Leonardo Gonçalves para as suas igrejas para cantar. Saiba que ele é uma má influência para o povo evangélico e que ele não quer mais cantar para o povo evangélico. Fica aí a dica para os pastores, né? Então esses movimentos, né, são tudo coordenados. Afronta a igreja, ridiculariza os crentes, ridiculariza os irmãos, e depois eles vêm à mídia como se eles fossem vítimas, jogando o povo do mundo contra os evangélicos, e até colocando evangélicos contra evangélicos. Meus irmãos, precisamos estar atentos. É um movimento coordenado de infiltração nas igrejas para minar as igrejas de dentro para fora. Não tem inocente nesse negócio, e o povo evangélico parece estar anestesiado, estão vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos e não estão enxergando.
quando realmente caírem na realidade, pode ser tarde demais. Existe todo um movimento orquestrado para tirar a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de crença, a nossa liberdade de pregação, tá? As mensagens, basta analisar o tipo de mensagem que está sendo pregado hoje, mensagem de autoajuda, mensagem de emocionalismo, de afago ao ego da pessoa. E quase não se fala mais do Evangelho da cruz, quase não se fala mais do Evangelho da vida eterna, não se fala mais que o inferno existe. É por isso que eles estão querendo mudar a Bíblia. E a cada dia que passa, estão cometendo atos cada vez mais irritantes para irritar o povo evangélico de maneira coordenada. Recentemente, a cantora Cláudia Leite, dando uma entrevista no programa do Faustão, agora nesse novo programa na Bandeirante, ela disse que é crente, que aceitou Jesus, se não me falha a memória, em 2010, 2012. Mas o evangelho é mudança de vida. O evangelho é mudança das velhas práticas. Como pode uma pessoa dizer que aceitou Jesus, que agora é crente e continua fazendo seus shows seminuas, mostrando seu corpo para quem quiser ver? E mais, quando eu digo que essas pessoas têm se declarado cristã para chocar o povo evangélico e que é um movimento coordenado, ela continua desfilando nos carnavais da vida, continua desfilando na Marquês de Sapucaí, e ela disse o seguinte, que ela ama o carnaval e que ela acredita que quando ela chegar no céu, lá no céu vai ter carnaval, vai ter escola de samba, vai ter bloco, vai ter alegoria, vai ter isso tudo para alegrar o povo que estiver lá no céu. Uma chacota, meus irmãos, uma ridicularização do evangelho. E ainda tem evangélico desavisado, que não lê Bíblia, que não frequenta escola dominical, que não frequenta o culto de instrução, que fala, mas deve ser isso mesmo. Faz algum sentido? Faz sentido nenhum, meus irmãos. Quanto mais o tempo passa, nós estamos ficando mais desconhecedores de Bíblia. Como é que pode? E estamos sendo influenciados por esse tipo de pessoa, que estão fazendo chacota com a nossa fé, chacota com o Evangelho, chacota com Jesus Cristo. E nós estamos achando que isso é normal. Desfilar na Marquês de Sapucaí, como também o pastor Henrique Vieira, pastor, disse que ama carnaval, que carnaval é alegria. Carnaval, na verdade, é uma festa promíscua, onde a prostituição, a imoralidade rola solta. Carnaval, Marquês de Sapucaí, o mesmo lugar onde Jesus Cristo foi ridicularizado. Uma pessoa representando Jesus Cristo arrastada na Marquês de Sapucaí por outra pessoa, simbolizando Satanás, e alguém diz, não, mas no final o desfecho foi diferente. Não interessa o final. O que interessa é a intenção da mensagem que foi passada. E a intenção era ridicularizar Jesus. E aí vai um camarada para lá, se dizendo pastor, que já disse que Jesus, a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição, foi uma insurreição contra o sistema, porque Jesus era um revolucionário, uma heresia maldita, maligna. E aí essas pessoas dizem que são crentes. Onde Cláudia Leite é crente? Mas quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente pensa que nada mais choca a gente vê aí MC Pipoquinha se dizendo crente. Você já ouviu falar da MC Pipoquinha se dizendo crente? Perdoe-me aqui pelo que eu vou dizer nesse vídeo, mas são palavras dela. MC Pipoquinha se autodeclara rainha da putaria. Mas é crente. Diz que é crente.
MC Pipoquinha é uma menina que faz seus shows quase nua, uma promiscuidade sem tamanho, shows com até cena de sexo oral em cima do palco, mas diz que é crente. Para que isso, meus irmãos? É para chocar, é para escandalizar, é para ridicularizar. E essas pessoas estão influenciando crentes. Até há poucos minutos atrás eu estava conversando com um amigo, e olha, esse meu amigo é ateu. Mas é amigo mesmo, não é conhecido, não, de a gente viu uma vez na vida, outra na morte, não. É meu amigo. E ele é ateu. E ele disse para mim, Alci, se fosse uma pessoa como eu, acreditar nisso, seguir nisso, aceitar isso, eu até entenderia. Mas os evangélicos, se deixar levar por esse tipo de comportamento, se deixar influenciar por esse tipo de pessoas, não dá para entender. E eu também não entendo. MC Pipoquinha dizendo que é crente e influenciando gerações. Por que isso? A intenção é influenciar os nossos jovens. A intenção é tornar os nossos jovens carnais dentro da igreja. Fazer com que os nossos jovens comecem a questionar a autoridade da Bíblia, a doutrina e os costumes impostos por seus pastores. Quando você pensa que nada mais te choca, aparece uma MC Pipoquinha da vida se dizendo crente. Se você tiver curiosidade em saber quem é, não sabe quem é, faz uma pesquisa rápida aí no YouTube e você vai ver quem é ela e como é o comportamento dela nos seus shows. E para finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, por último tem a Xuxa, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Como dizia o saudoso Wagner Monte, eu morro e não vejo tudo. Xuxa agora achando que tem autoridade para falar da Bíblia e mais, para dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. Mas não é essa mesma Xuxa aí, que na época que era rainha dos baixinhos, surgia um monte de denúncia dizendo que ela maltratava as crianças quando queria entrar lá na nave dela, no programa dela, dizendo que ela maltratava as crianças que queria pegar nela, que queria tocar nela. Não é essa Xuxa aí que vários bruxos, pais de santo, que trabalharam para a Globo, diziam que ela tinha pacto com Satanás e dizia que o nome dela, Xuxa, era uma homenagem aos Exus e aos orixás, e nenhum deles foi processado. Por que não foi processado? Por que nenhum deles recebeu o processo? Por que até hoje tem entrevista dessas pessoas aí no YouTube contando como eles faziam os trabalhos de feitiçaria lá na Rede Globo de televisão? E nenhum vídeo foi tirado do ar. Nenhum pai de santo foi processado. Agora, essa pessoa sem nenhuma moral, essa pessoa sem nenhum escrúpulo, essa pessoa que não tem vergonha na cara, vem agora querer dizer que a Bíblia precisa ser reescrita. O que precisa ser reescrito é a vida dela. Aí depois, ela faz uma live com uma pessoa dizendo que é pastor dela, e ela diz que a Bíblia na sua boca é mais leve, a Bíblia na sua boca é como música para os meus ouvidos, porque a Bíblia na sua boca não é agressiva. Eu me lembro de Paulo falando para Timóteo que chegaria um tempo que as pessoas teriam comichões nos ouvidos e amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E esses pseudos pastores, falam o que as pessoas querem ouvir,
Com isso, as palavras deles se tornam doces, porque as pessoas querem ouvir esse tipo de coisa. Mas o Evangelho, a Bíblia diz que ai daquele que se atrever a retirar um J ou um tio da Bíblia Sagrada. E aí talvez alguém queira questionar, sim, mas no Evangelho, mas no alfabeto hebraico não existe J. Tá, não é isso que está em discussão agora no momento. O que está em discussão é que a Bíblia quer dizer que qualquer coisa que se faça com a Bíblia Sagrada que mude o sentido de qualquer texto é uma abominação com o texto sagrado. E tem penas severas para quem cometer esse tipo de abominação. Então, meus irmãos, olhem o que está acontecendo. Essas pessoas estão querendo, na verdade, legalizar uma perseguição contra a igreja, contra os pastores, contra os crentes, contra os nossos irmãos que têm coragem de ir para as praças pregar a palavra de Deus. Estão querendo criminalizar o evangelho. Estão querendo criminalizar a mensagem de Jesus. Estão querendo relativizar a Bíblia. E para isso estão usando pessoas sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, pessoas que não têm compromissos com a verdade, que não vão pensar duas vezes em te denunciar, para que você seja preso por pregar a palavra de Deus. Na verdade, o que eles querem, o plano deles, para poder ter base para implantar o comunismo no Brasil, e você pensa que o comunismo está morto, você está redondamente enganado. E é engraçado que quando eles querem proibir textos que falem de homossexualidade, eles falam que é para proibir, que é para proteger os homossexuais, né? Mas vocês sabiam que os comunistas, quando eles falam que tem que deturpar, tá? Quando eles falam que tem que macular o evangelho ou a família, eles usam justamente a pauta homossexual. Eles usam os homossexuais como massa de manobra. Você que é homossexual, eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém nesse mundo vai te amar. Estou falando aqui no mundo. Ninguém vai te amar como seus pais, sua família e a igreja, tá? E a igreja. E a igreja não vai te usar somente como mais um número, mas a igreja vai te amar como uma pessoa que precisa ser abraçada. Não vai te usar como massa de manobra de um movimento. E quando eles falam que precisa perverter os costumes cristãos, judaico-cristãos, aí eles falam em infiltrar homossexuais na igreja. Foi isso que Stalin já falava já na década de 20. Para perverter a igreja, infiltrar homossexuais na igreja. Eles não querem te proteger. Eles não querem evitar que vocês sejam perseguidos. Na verdade, eles querem usar vocês como massa de manobra. E aí, por último, como nós dissemos, Xuxa dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Eu morro e não vejo tudo. Vou encerrar por aqui, tá? Deixando para vocês essa reflexão aí nesse vídeo. Eu estou pensando em passar a gravar vídeos diários. A coisa está muito intensa, a perseguição à igreja está muito intensa. Esse vídeo aqui já está ficando até um pouco mais comprido do que eu tinha imaginado, mas infelizmente foi necessário que esse vídeo ficasse
com esse tempo. A perseguição está ficando muito intensa, o jogo sujo contra a igreja está ficando muito intenso. Infelizmente, algumas pessoas têm se deixado influenciar por esse tipo de pregação, e eu estou pensando em passar a gravar vídeos diários ou pelo menos 2 vezes por semana. Mas o que acontece? Esse tipo de vídeo tem um alcance reduzido. Esse tipo de vídeo não é recomendado para muitas pessoas. Então eu peço a sua ajuda aí, tá? Nos ajude aí, se inscreva lá no canal Mergulho nas Escrituras, assista lá o nosso conteúdo. Deixe o joinha, irmãos, é fundamental você deixar o joinha, deixar um comentário lá. Nem que seja, não gostei do vídeo, o vídeo foi ruim, o que foi dito não condiz com a realidade. Qualquer coisa que você comentar e o seu joinha conta muito para a divulgação do vídeo. Tá? Nós vemos que o joinha tem sido aí talvez 10% só das pessoas que assistem o vídeo tem deixado lá um joinha ou algum tipo de comentário. Então, se você deixar lá o seu joinha, deixar lá o seu comentário e se inscrever no canal, vai nos ajudar muito para que o nosso conteúdo seja divulgado para mais pessoas. Repito, a minha intenção como formador de opinião, como professor, seminarista de curso de teologia, professor da escola bíblica dominical, superintendente da escola dominical, como pregador da palavra de Deus, a minha intenção é alcançar o maior número de pessoas possível, alertar o maior número de pessoas possível. Então, para isso, eu só posso contar com a sua ajuda, só posso contar com a ajuda do povo evangélico, Até eu louvo a Deus, dou graças a Deus, porque uma boa parte dos inscritos lá do meu canal não são evangélicos, mas acompanham lá o conteúdo e dizem que gostam do conteúdo do nosso canal. Então, queria pedir a sua ajuda aí para você também nos ajudar. E para encerrar o vídeo, quero fazer aqui um anúncio. Na quinta-feira, às 9 horas da noite, quinta-feira agora, eu vou fazer uma live lá no meu Facebook. E qual o motivo dessa live? O motivo dessa live é para falar sobre comunismo. Você sabe o que é comunismo? Já ouviu falar do comunismo? Há quem diga que o comunismo morreu, que o comunismo acabou, que não existe a possibilidade do Brasil se tornar um país comunista. Mas eu quero te dizer que o Brasil, ele nunca esteve tão perto, depois do período militar, de se tornar um país comunista como está agora. E nessa live, eu quero te dizer quais são os prejuízos que o comunismo pode trazer para a nação, os prejuízos que o comunismo pode trazer para o povo evangélico, as estratégias que os comunistas usam para implantar esse sistema. Depois de implantado esse sistema, como eles tratam a população, como o comunismo foi implantado em nações como China, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Vietnã, tá bom? A antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, tá? Então nós vamos falar sobre isso nessa live quinta-feira, a partir das 9 horas da noite no Facebook. Então te convido para você dar uma chegada lá, dar uma olhada lá nessa live, tá? E aí você vai analisar se realmente o que está sendo dito nessa live, se está acontecendo agora, se aconteceu assim no passado e se a história está se repetindo, e aí você vai poder tirar suas conclusões sobre a atual situação política e religiosa do nosso país. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Era isso que eu queria passar nesse vídeo hoje. Fica aí o convite, tá? Nos ajude aí na divulgação do canal, na divulgação dos conteúdos. E quinta-feira à noite, a partir das 9 horas da noite, uma live lá no Facebook para falar sobre comunismo e religião. Amém? Te espero lá.